Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, sê limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados.
E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo ser-lhes-á tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres estragar-se-ão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Lucas, capítulo 5. Como homem, Jesus viera para os homens e quer associar-se com eles para serem seus companheiros nessa obra gloriosa. E tem esse direito. Ele é servo em graça, mas é o segundo o pleno poder do Espírito Santo e opera um milagre próprio para comover aqueles que queria chamar para si. Um milagre que lhes fizesse sentir que ele dispunha de todas as coisas, que tudo dependia dele e que tudo podia, que o seu infinito poder começava, digamos assim, aonde terminava o poder do homem. Pedro, impressionado até o mais profundo da sua alma pela presença do Senhor, confessa sua indignidade. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
retira-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas a graça reanima-o e dispõe o seu coração a falar de Jesus aos outros, ou seja, a pescar homens, dando-lhe ao mesmo tempo capacidade para o fazer. A partir dali, Jesus não foi mais um pregador de justiça no meio do povo de Deus, mas sim aquele que atraía à sua rede os que estavam longe dessa justiça. Atraía-os em volta de si, como sendo a manifestação sobre a terra do poder de Deus e do seu caráter. Era a graça que ali se encontrava. Ali estava ele, com a vontade e o poder de curar o que era o sinal do pecado, a lepra, esse mal incurável a não ser por uma intervenção direta do poder de Deus, e Deus intervinha em graça. Jesus pode dizer, e diz aquele que reconhecia o seu poder, mas duvidava da sua vontade: quero, fica limpo. Quando um homem tocava um leproso, ficava impuro, mas aqui a graça opera, e Jesus, que não podia ser contaminado, toca o leproso, Deus em graça sem mácula, tocando o objeto manchado para o limpar. No entanto, submetia-se aos estatutos do Senhor como um judeu obediente sob a lei. Orava como um homem dependente de Deus. Era a sua perfeição como homem nascido sob a lei. Aliás, era necessário que Cristo reconhecesse a autoridade dos estatutos de Deus que, não tendo ainda sido rejeitado, não estavam revogados, e ele estava entre o povo de Israel. Mas esta obediência como homem ser-lhe-á por testemunha, porque só o poder de Deus podia curar a lepra, e os sacerdotes deviam reconhecer o que tinha acontecido ao leproso e desse modo verificarem a intervenção de Deus. Mas Jesus traz o perdão de nossos pecados do mesmo modo que a limpeza das nossas máculas. E disso nos dá a prova, curando todo tipo de enfermidades e dando força àquele que a não tinha. Versos 17 e seguintes. Não se trata aqui da doutrina de que Deus podia perdoar, porque nisso acreditavam eles bem, mas sim de que Deus tinha intervindo diretamente e de que o perdão estava ali presente. Já se não esperava pelo último dia, nem por um dia de juízo para se saber o que isso era. Já não seria necessário vir um Natã anunciar da parte de Deus esse perdão aos seus da terra. O perdão tinha chegado na pessoa do Filho do Homem vindo à terra. Ora, em tudo isto, o Senhor dá provas do poder e dos direitos de Deus. Neste caso, é o cumprimento do Salmo 103:3. Mas apresenta-se ao mesmo tempo como cumpridos pelo poder do Espírito sem medida no homem, na sua pessoa, verdadeiro Filho de Deus. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Com efeito, Deus tinha vindo, feito homem sobre a terra. O Filho do Homem estava lá diante dos olhos de todos, em graça, para exercer esse poder, prova da presença de Deus neste mundo. Nestes dois casos, o Senhor, manifestando sempre um poder próprio para se estender, e que devia estender-se para lá desta esfera, atua em relação com Israel. O apelo de Pedro é mais geral no que respeita à pessoa de Cristo. No entanto, embora Pedro é pescador de homens, uma palavra empregada evidentemente em contraste com os peixes de que ele se ocupava, exerceu o seu ministério mais particularmente em relação a Israel. Mas foi o poder na pessoa de Jesus que governou seu coração, de maneira que, no fundo, essa influência era uma coisa nova. Foi, porém,
exercida na esfera das relações do Messias com Israel, embora estendendo-se até mais longe, é no fim do capítulo 7 e no capítulo 8 que entramos noutro campo, fora dos estreitos limites de Israel. A purificação do leproso era a prova do poder de Deus no meio de Israel. E o perdão, um perdão que se referia ao seu governo no meio desse povo, demonstrava assim, pela cura perfeita e completa dos que sofriam, a presença daquele que, segundo o Salmo 103 já citado, concedia esse perdão e realizava a cura dos doentes. Comparar Jó 33 e 36 e Tiago 5, de 14 a 15. O primeiro fora das dispensações e Tiago sob o cristianismo. Em Israel é o próprio Senhor em graça soberana. Sem dúvida que tais direitos não se limitavam apenas a Israel, mas nesse momento exerciam-se em benefício desse povo. Jesus limpava-o em graça de um mal que só Deus podia limpá-lo. Perdoa-lhe o que só Deus podia perdoar-lhe, libertando-o de todas as consequências do seu pecado. Era, nesse sentido, um perdão governamental. O poder de Deus estava a restaurar e a restabelecer plenamente Israel, pelo menos onde havia fé para aproveitar esse restabelecimento. Mais à frente encontraremos o perdão para a paz da alma. A chamada de Levi e o que se segue mostram não só que um tal poder da graça que trazia a paz e a vida devia estender-se além de Israel, mas também que o velho vaso não saberia nem poderia suportá-lo. Teria de formar vasos para si próprio. Por outro lado, podemos de igual modo notar aqui a perseverança como uma característica da fé, o sentimento do mal, de unir mal sem remédio, unindo a certeza de que aquele que pode curar está lá, não nos permite que nos deixemos afastar dele, nem deixarmos afastar de nós a certeza de encontrarmos nele alívio para as nossas necessidades. Terminam aqui as narrativas que revelam de maneira positiva o poder divino, visitando a terra em graça pela pessoa do Filho do Homem e desempenhando-se dessa função em Israel, na condição em que o Filho do Homem o encontrava. O que se segue caracteriza o exercício desta graça em contraste com o judaísmo. Mas o que já estudamos divide-se em duas partes com caracteres distintos, que vale a pena examinar. Assim, no capítulo 4, versos 31 a 41, vemos o poder do Senhor que se manifesta da sua parte, triunfando sem relação particular com os pensamentos do indivíduo, de todo o poder do inimigo, quer nas doenças, quer nos endemoniados. O poder de Satanás encontra-se ali. Jesus expulsa-o e cura os que sofrem, mas a sua missão é propriamente de pregar. No entanto, o reino não é só a manifestação de um poder que expulsava todo o poder do inimigo, mas também a manifestação de um poder que punha as almas em relação com Deus. É o que se vê no capítulo 5, versos 1 a 26. Nessa passagem estão em questão o estado das almas diante de Deus, o pecado, a fé, numa palavra, tudo o que dizia respeito à sua relação com Deus. Por consequência, vemos aqui a autoridade da palavra de Cristo sobre o coração humano, a manifestação da sua glória. Jesus é reconhecido como Senhor. A convicção do pecado, o justo zelo pela sua glória no sentimento da sua santidade, que devia ser garantia de todo o perigo, fazem com que a alma tome o partido de Deus contra si própria, porque ela ama a santidade e respeita a glória de Deus,
desfrutando ao mesmo tempo o atrativo da sua graça. E assim, barco, redes, peixes, perigos, tudo é esquecido. Existe algo que possui já a alma. Em seguida, a resposta do Senhor afasta todo o medo e associa-se à alma resgatada na graça que ele exercia para com ela e na obra que ele cumpria em favor dos homens. A partir dali, a alma estava moralmente libertada de tudo que a rodeava. Agora, gozando plenamente da graça, está liberta pelo poder dessa mesma graça, sendo toda de Jesus. O Senhor, perfeita manifestação de Deus, criando novos afetos por essa revelação de Deus, separa o coração de tudo o que o prendia este mundo e a disposição do velho homem, a fim de o separar para si próprio ou para Deus. O Senhor liberta moralmente as almas, sendo o centro dos afetos que os governam e que são formados por essa revelação. Em seguida, o que só Deus podia fazer, o Senhor limpa o pobre da lepra. No entanto, não sai da sua posição sob a lei. Por grande que seja a sua fama, guarda o seu lugar de perfeita dependência como homem diante de Deus. Por isso, o leproso, o contaminado, pode doravante vir a Deus. Depois, o Senhor perdoa. O culpado deixa de sê-lo na presença de Deus. Está perdoado. E, ao mesmo tempo, adquire força. No entanto, é sempre o Filho do homem que está ali. E nos dois casos de que nos ocupamos, a fé procura o Senhor, apresentando-lhe as suas necessidades. Agora, versos 27 e seguintes, o Senhor mostra o caráter desta graça em face dos objetos de que ela se ocupava. Sendo soberana, sendo de Deus, age em virtude dos seus direitos. As circunstâncias humanas não a fazem parar. Adapta-se, pela sua própria natureza, às necessidades e não aos privilégios humanos. Não se submete aos decretos, nem se insere neles. Cristo, nascido sob a lei, a ela se submetia. Mas isso é uma coisa diferente. Aqui é o poder divino agindo em graça. O poder de Deus pelo Espírito estava lá, atuando por si próprio, e produzia os seus efeitos, deixando de lado tudo que era velho, tudo aquilo a que o homem se prendia e tudo aquilo a que o poder do Espírito não podia estar restrito. Mas também aqui o Senhor, dando as razões pelas quais os discípulos não seguiam as instruções e as leis de João e dos fariseus, liga essas razões aos dois princípios que já assinalamos, a saber, a sua posição no meio de Israel e o poder da graça que ultrapassava os seus limites. O Messias, o próprio Deus, estava no meio de Israel, nessa graça segundo a qual o Eterno se chamava: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Apesar da queda do povo sob a lei, apesar da sua sujeição aos gentios, ele estava lá. Pelo menos estava lá pela fé na supremacia da graça. Os que o reconheciam por Messias, esposo de Israel, poderiam eles jejuar enquanto o noivo estivesse presente? Ele os deixaria, sem dúvida, e então seria o tempo de eles jejuarem. Além disso, não podia, porque isso é sempre impossível, adaptar o pano novo do cristianismo ao velho pano do judaísmo, por sua natureza incapaz de receber a sua energia ou de se adaptar à graça, usando ao mesmo tempo como dispensação pelo pecado e sob o qual, em julgamento, Israel está sujeito aos gentios. Em seguida, o poder do Espírito de Deus em graça não poderia restringir-se às ordenanças legais.
Destruí-las-ia pelo próprio efeito da sua força. A chamada de Levi violava, e da maneira mais notável, todos os preconceitos dos judeus. Os seus próprios compatriotas serviam de instrumentos de extorsão dos seus dominadores, e por isso apelidavam da forma mais injuriosa que se pode conceber a sua rejeição aos gentios. Mas o Senhor estava lá em graça para buscar os pecadores. O que nos é posto aqui, diante dos nossos olhos, pelo Espírito Santo, é a presença do Senhor. São os direitos que necessariamente se ligam à sua pessoa e à sua graça soberana, entrada em Israel, mas ultrapassando os limites desta nação e pondo de lado o antigo sistema legal que não podia receber o novo estado de coisas. Está aqui a chave de todas as narrativas de que nos ocupamos, e ainda no que se segue, respeitante ao sábado. O primeiro caso em questão, capítulo 6, de 1 a 3, mostra-nos a supremacia que a sua pessoa gloriosa dava ao Senhor acerca do que era o sinal da própria aliança. O outro caso, capítulo 6, de 6 a 11, faz-nos ver que a bondade de Deus não pode abandonar os seus direitos nem a sua natureza. Ele queria praticar o bem, mesmo em dia de sábado. Os fariseus e os escribas não querem que o Senhor esteja com os maus, nem com as pessoas de má reputação, mas Deus procura em graça aqueles que têm necessidade dele, os pecadores. Quando perguntam ao Senhor por que é que os seus discípulos não seguem os hábitos e as leis de João e dos fariseus, pelos quais estes dirigiam a devoção legal dos seus adeptos, a sua resposta é que a coisa nova não saberia sujeitar-se às formalidades a que a antiga estava agarrada, e não podendo, por isso, suportar a energia e a força do que vinha de Deus. A antiga eram as formas pelas quais o homem, segundo a carne, procurava a sua religião. A nova era a energia de Deus segundo o Santo Espírito. Não era o momento para uma devoção que tornava a forma de mortificação. Que mais poderia então fazer o homem? O esposo estava lá, porém, fosse qual fosse a ocasião de alegria que ele trouxesse, o homem, porque era homem, preferiria sempre o que era velho, e não a energia que vem de Deus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.